Oremos. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua palavra. Que seja a Bíblia a nos orientar e que as verdades que a Tua palavra nos disser possa fazer com que nós tenhamos o desejo e, inspirados pelo Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito, nós possamos cumprir a Tua vontade. Fica conosco, ilumina nossa mente, ajude-nos a entender e praticar. Pedimos por Jesus, agradecidos. Amém. Então vamos lá, quem tiver com a Bíblia aí, abre a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, porque Apocalipse no capítulo 1, nós já vimos semana passada o inicinho, né, de Apocalipse no capítulo 1, do que se trata o livro do Apocalipse. Nós conseguimos ver isso claramente, né? Então, os 3 primeiros versículos, a introdução que a gente viu semana passada. E a partir do versículo 4, tem uma informação a respeito da primeira visão que João tem. João tem uma visão, e essa primeira visão, ela começa a ser explicada como que aconteceu a partir do versículo 4. Então, a minha versão diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele fala que Jesus vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aí, eu sou o alfa e o ômega, próprio Jesus falando, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí, olha só, João começa a descrever, então, o que aconteceu. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos, como nós vimos semana passada, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ele era um cristão, um pregador da palavra de Deus, e fez com que ele fosse julgado, condenado à morte. Tentaram ferver ele em óleo quente, não deu certo. E aí o imperador ficou com medo dele e resolveu mandar para o exílio na ilha de Pátimos. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ou seja, o que aparece para ele, uma voz muito grande, fala assim: olha, o que você vai ouvir agora, você escreve e envia para as 7 igrejas. Que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Isso é uma coisa que a gente já precisa de cara para a gente estudar o Apocalipse, a gente precisa de entender. Isso vai se repetir muitos momentos do livro do Apocalipse. E existe um motivo, não é por acaso, nada na Bíblia está por acaso, existe um motivo por que se repete. Olha só, olha essa situação. Então vamos lá, olha aqui, ó. Cadê? Olha só, versículo 10. Presta atenção nisso, olha esse detalhe aqui que é importante. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz por trás de mim, grande voz como de trombeta. Então eu ouvi. O que eu ouvi? Uma voz como de trombeta. Aí, no versículo 12, ele fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Isso no livro do Apocalipse vai acontecer muitos momentos. João vai falar assim: eu ouvi tal coisa. Quando eu virei, eu vi assim assado. A gente vai perceber que, em relação ao que ele ouviu e ao que ele viu, existe uma aparente contradição.
aparente. A Bíblia vai se explicar e vai deixar claro por que que isso acontece, tá? Como a Bíblia, como a profecia e principalmente o Apocalipse tem muitos simbolismos, nós vamos entender todo esse simbolismo e a gente vai conseguir perceber que dentro da questão profética existe essa diferença entre o que o João ouve e o que ele vira e vê. Tá certo? Existe uma ligeira diferença que dá um aspecto diferente e faz com que exista essas duas situações e a gente tem que ficar atento, porque vários momentos no livro do Apocalipse isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico. Ele fala assim, eu ouvi o número dos salvos, o número de 144 mil, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Isso dá a entender que são 144 mil pessoas cravados. Aí o verso seguinte diz assim, virei e vi. Quando ele virou e viu, ele viu uma multidão incontável como a areia do mar. 144 mil é fácil de contar. Uma multidão incontável é uma quantidade absurda de gente. O que que isso demonstra? Que esse número é simbólico, que ele demonstra em relação ao grupo de salvos, mas que o grupo de salvos é uma quantidade muito grande de gente. Isso vai acontecer vários momentos no livro do Apocalipse e a gente tem que ficar atento. Por quê? Ele ouviu uma voz como de trovão. Voz de quem? Aí ele vira e vê. O que que ele viu? E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Quer dizer, a primeira coisa que ele percebe não é, na verdade, quem estava falando com ele, mas ele começa a observar o local. Vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, aí sim, quer dizer, a primeira coisa que chama a atenção dele são os candeeiros. Tá? Primeira coisa. E logo depois ele vê, então, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, ou seja, como a voz de trombeta. A voz, então, o que ele ouviu e o que ele vê agora, e possivelmente ele conversa novamente, porque ele consegue identificar essa voz. Tá? Que tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol de sua força. E ele observa essa figura, e essa figura, por que que João cita e por que que a Bíblia cita os candeeiros? Se a gente for lembrar na Bíblia, aonde a Bíblia fala de candeeiro, que era um candeeiro que tinha 7 velas, só tem um lugar que tinha esses candeeiros. Não sei quantos lembram, a gente estudou isso quando a gente estudou sobre o santuário. Então, o candeeiro, ele estava dentro do santuário, no santo do santuário. Lembra? Tinha o pátio, onde tinha o sacrifício, aí dentro da tenda tinha o santo e o santíssimo. O candeeiro ficava entrando no santuário, do lado esquerdo, tinha um candeeiro com 7 lâmpadas. E era ali que estava em pé. Ou seja, ele tem uma visão de Jesus e Jesus está dentro do santuário. Que santuário? O santuário celeste. O santuário terrestre é uma figura do santuário celestial, como o próprio Moisés fala, como Hebreus fala, como a gente estudou lá no santuário. Tá? Você percebe que a Bíblia ela é toda interligada. Se a gente se perder em um estudo, a gente acaba se perdendo no todo. Então, voltando lá no estudo a respeito do santuário. E aí, olha o que esse ser supremo, que é o próprio Jesus, o próprio Deus, ele está no santuário, é onde Jesus está, é onde ele está intercedendo por nós. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, Jesus está dentro do santuário intercedendo pelos seus. E aí, olha as características. Eu não ia ler tudo, mas eu acho que é legal a gente ler, deixar a Bíblia explicar para a gente. Olha a característica. No verso 17, ele fala, quando ele viu isso, ele caiu, ele adorou, tá? Aí, na segunda parte do versículo 17, porém, ele pôs a mão em mim,
a mão direita dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Quem que é o alfa e o ômega? Quem que é o primeiro e o último? Só Cristo, só Deus. Só Deus é alfa e ômega. Então, deixa claro quem é a pessoa. Aquele que vive, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte? Só Jesus. Foi ele que esteve morto, morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo de manhã e está vivo hoje. Tem até um hino evangélico, não é só da Igreja Adventista, tem várias denominações que cantam, que é o hino Porque Ele Vive, que é um hino maravilhoso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo deixa isso claro, que a nossa religiosidade é tudo vã. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Jesus morreu, ótimo, mas ele ressuscitou. Melhor ainda, ele está à destra do Pai. Aí, com certeza, o negócio fica bacana. Está no santuário intercedendo por nós. E ele está no santuário, e aí ele deixa uma coisa clara no versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, tudo que você ouvir, ver, tudo que você for orientado a fazer, escreve isso daí. Olha só, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a própria Bíblia está explicando. Então, a gente vai ver o número 7, que é o número da perfeição, ele se repete muitas vezes no Apocalipse. São 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas. Isso existe um motivo, tá certo? Naquele momento que João recebe essa orientação, Deus está falando para ele, precisa de orientar a igreja. Presta atenção, João foi o último discípulo a morrer. Provavelmente, por volta do ano 99, 100, quando ele escreveu o Apocalipse, todos os discípulos, com certeza, os outros 11, porque Judas foi substituído depois, já haviam morrido, e provavelmente o apóstolo Paulo também já havia morrido, tá? Provavelmente. Porque o apóstolo Paulo, ele é um jovem no apedrejamento de Estevão, tá? Que acontece por volta do ano 40 da era. São 50 anos. Provavelmente o apóstolo Paulo já tinha morrido também. Porque Paulo foi morto por causa do evangelho. Então, é quase certo que Paulo já tinha morrido também. Eu nunca li nada histórico a respeito disso, mas pensando aqui agora com lógica, não tinha como Paulo estar vivo. Então, até Paulo já tinha morrido. Possivelmente Barnabé, Paulo, Timóteo, toda a galera que pregou o evangelho e montou a igreja primitiva, essa galera estava toda morta. E a igreja agora estava meio que sem líder, sem direção, sem saber o que fazer. E algumas igrejas começaram a bater cabeça. Então vem Deus e fala assim, olha, eu preciso de orientar a minha igreja. Essas igrejas que receberam cartas literais naquela época são simbolicamente períodos de tempo na história da raça humana. Em que sequência? Exatamente na sequência em que a Bíblia coloca. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Cada uma dessas igrejas, dessas cidades, por exemplo, a igreja de Uberlândia, a igreja de Uberaba. Então, cada uma dessas igrejas tinha características positivas e negativas. Essa igreja recebeu um elogio, recebeu uma crítica e recebeu uma promessa. Se a gente for ler cada uma das igrejas, nós vamos ver que isso em todas as igrejas acontece, exceto em uma, que não acontece um elogio, mas assim, é uma prática que acontece. Essas igrejas, elas representam a igreja de Deus no planeta Terra, acontecendo ao longo da história, desde a igreja primitiva até os nossos dias, tá? E a gente vai ver essas características e a gente consegue enxergar isso na história. Aí você pensa assim, quer dizer então que as características da igreja de Sardes, ela aconteceu num período da história, é verdade.
Mas hoje em dia não tem. Tem também. Só que a gente tem que entender que o período que a Bíblia, do livro do Apocalipse, coloca aquele período como um período característica daquela igreja, é a maioria da igreja naquele período. Tá? Hoje, por exemplo, nós estamos, e aí nós vamos ver isso depois, com calma, mas hoje nós estamos no período da igreja de Laodiceia, o período histórico da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem uma característica. Se a gente for lá, já vou direto lá na igreja de Laodiceia para a gente ver essa característica. Está lá no capítulo 3, no versículo... no versículo 17. Não, versículo 16. 15. Vamos ler a partir do 15. Olha o que fala a respeito dessa igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que significa isso? O cristão que não é cristão. O cristão que é cristão do jeito dele. Esse é o cristão morno. O cristão quente, que é cristão do jeito de Deus. E o frio, é aquele que nem cristão é. Então, a Bíblia diz o seguinte, é melhor que você não fosse cristão de jeito nenhum do que ser um cristão mais ou menos. Então, o período da história que nós estamos vivendo é o período em que a igreja de Deus na Terra é uma igreja morna, que vive... depois nós vamos estudar essa questão desses períodos aí. Hoje eu vou colocar todas as características dessa igreja e na próxima vez eu vou trazer, porque eu precisava de listar algumas características e eu não consegui achar tudo que eu precisava, tá? Mas aí eu vou listar direitinho por que é o período histórico, como que a gente sabe os períodos da igreja? Por uma questão de como que essa igreja, o que é a igreja de Deus? As pessoas são a igreja, não é uma instituição. Igreja na Bíblia não é uma instituição, são pessoas, tá? O grupo de pessoas cristãs daquela época tinha uma característica. Quando você vai ver, você encontra essa característica na igreja de Sardes, na igreja de Filadélfia, e assim por diante. E isso acontece de uma forma linear, desde a igreja primitiva, com os apóstolos, até os nossos dias. Então, historicamente, usando a profecia bíblica e enxergando na história, nós estamos no período da igreja de Laodiceia. É uma igreja morna. Significa que se eu vivo no período da igreja de Laodiceia, eu sou a igreja de Deus, você é a igreja de Deus, André, Elizabeth, Regina, todos nós, Paulinho, todo mundo, nós somos a igreja de Deus. Mas diz a profecia que a igreja de Deus nessa época é uma igreja morna. Então quer dizer que eu tenho que ser morno? Não, de maneira nenhuma. Isso aqui é uma característica de um grande número de pessoas, uma característica da igreja como um todo. Agora, eu posso ter característica de outra igreja de outro momento, não só posso, como devo ter essa característica. Eu devo ser uma igreja fervorosa, eu devo ser uma igreja quente, Eli, a igreja Eli. Eu devo ser quente, porque a Bíblia está dizendo, não seja desse jeito. Então, o período que compreende na história essa igreja não quer dizer que não existiam pessoas que tinham outras características, correto? Isso ficou claro? Então, olha só, período da igreja de Éfeso tem uma característica, mas tinham pessoas com características da igreja de Laodiceia, por exemplo. Mas a grande maioria, do ponto de vista de amostragem geral, era assim que funcionava. Bom, aí, deixa eu colocar para vocês, então, essa questão para a gente poder avançar em relação a essas igrejas, tá? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês? Isso. Apareceu. Ótimo. Então, aqui a primeira visão de João, tá? Tá lá na primeira visão. Primeira visão que João tem, ele tá lá no dia do Senhor, exilado na ilha de Patmos. Ele, então, tem uma visão, a visão de Jesus, tá lá os candeeiros, as estrelas. A própria Bíblia explica no final do capítulo 1 quem são essas estrelas, né? As estrelas são os anjos, os candeeiros, as igrejas, tá? Então, olha só, a primeira parte mostra o relacionamento de Jesus com a sua igreja na Terra.
Então, são características que nós vamos observar ao longo do tempo, tá certo? Então, a igreja de Éfeso tem uma característica importante, ela é pura. A igreja de Esmirna, uma igreja perseguida. A igreja pura é a do 1º século. A igreja perseguida foi a do 2º e 3º século. Pérgamo é uma igreja muito política, é do 4º século. A igreja apóstata foi do 5º ao 15º século, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes é uma igreja reformada. Olha aqui, percebe perfeitamente que a história fala que esse período aqui, peraí que ele está passando sozinho, não era para estar passando sozinho, não? Ele está passando. Esse período aqui, ó, da igreja de Sardes, que é o período da igreja que reforma as coisas, esse período é justamente o período da reforma. Martinho Lutero vai na igreja de Westemburgo, alguma coisa Burgo, não sei, não lembro exatamente. E ele prega na porta da igreja as 95 teses de justificação pela fé, mostrando vários erros da igreja da época. Vamos reformar isso aqui. São os reformadores, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero e tantos outros. E com essa reforma surge uma igreja reavivada, uma igreja do século XIX, do século XX, que é a igreja de Filadélfia. A partir do final do século XX, a partir do século XXI, surge uma outra igreja, que é uma igreja que tem tudo. Tem toda a Bíblia revelada, tem todos os acontecimentos históricos revelados, tem liberdade para servir a Cristo, tem tudo. É rica, uma igreja rica, mas que se deita nesse berço dessa riqueza. E aí se torna uma igreja morna, tá certo? E a primeira igreja em que é escrita uma carta é a igreja de Éfeso. E o livro do Apocalipse diz assim, ó, o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer, quem que está falando isso? É o próprio Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Opa, essa igreja não suporta homens maus. Deus conhece as obras dessa igreja. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E você os achou mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, você suporta de tudo. A igreja primitiva. Na igreja primitiva, os apóstolos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, o próprio Saulo perseguia e matava a igreja de Cristo na época. O cristianismo nascendo, o próprio Saulo perseguiu isso. Tá? E Jesus está falando assim, eu conheço você, sei que você é perseverante, sei que você suporta a prova por causa do meu nome e você não deixa esmorecer. Aí ele fala, tenho porém contra ti uma coisa, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o que ele está falando? Eu estou aqui dentro do santuário para poder te dar perdão, para poder fazer com que você volte à prática que você já teve, porque você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor, gente, é uma coisa fácil da gente entender. A Bíblia está usando uma linguagem simbólica que nós entendemos muito bem. É aquele casalzinho de namorado recém-namorado. E os dois, eles se abraçam o tempo todo e se beijam o tempo todo, e é um mel, e é meu docinho para cá, e meu docinho para lá. É uma coisa fora do comum de como essas coisas acontecem, aquele primeiro amor. Depois, as coisas caem numa monotonia, não são daquele jeito, você cai naquele paradão. E aí, quer dizer, essa igreja, ela perdeu o primeiro amor, e Jesus vira e fala assim, olha, eu tenho contra ti isso, você abandonou o primeiro amor. Aquele ímpeto, o evangelho, os apóstolos pregavam, no primeiro dia batizou 3.000, no segundo 4.000, no terceiro uma quantidade incontável de pessoas, a obra avançava rapidamente, todos unânimes, diz o livro de Atos, que estavam unânimes em oração, que eles vendiam seus bens, entregavam para o evangelho, e assim a coisa ia, uma coisa fora do comum, tá? Mas é uma igreja que acabou se desvirtuando. E Jesus vira e fala assim, olha, você precisa de voltar. É uma igreja que era quente,
ficou morna, se a gente for tentar fazer uma análise do ponto de vista aí, junto com a igreja de Laodiceia, e Jesus fala, eu quero que você fique quente de novo, tá? E aí, ele falou, eu tenho, contudo, a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que tinham uma prática religiosa extremamente desvirtuada da prática bíblica. Os nicolaítas, eles chegaram a uma conclusão, nós vamos ver aqui, eles chegaram a uma conclusão pessoal, e eles têm esse nome por causa do líder deles. Então, o líder deles chegou a uma conclusão e tiveram vários seguidores. E a igreja de Éfeso não aceitou isso, de maneira nenhuma. E Deus falou, olha, isso é bom, porque você não suporta aquelas pessoas que querem servir a mim do jeito delas. Eu preciso ser servido do meu jeito. E aí, olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, existe uma promessa. Existe uma repreensão, existe um elogio, uma repreensão e uma promessa. Essa promessa se repete em todas as igrejas. As 7 igrejas têm uma promessa. E tem um problema. Essa promessa é só para o vencedor. Não é para quem quase chegar, não é para quem for quase um cristão. Não, é ao que vencer. Tá? Éfeso era uma cidade portuária das mais importantes do Império. Tinha uma biblioteca extraordinária. E nessa biblioteca tinha milhares de pergaminhos. Tinha o templo de Ártemis, que era uma das maravilhas do mundo antigo, tá? Diana, né? E Éfeso estava na Grécia, tá? E João era um discípulo que, além de cuidar de Maria, lembra que João está lá no pé da cruz com Jesus, e Jesus vira e fala assim, João, Maria, mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Jesus falou o seguinte, João, cuida da minha mãe. E ele passa a cuidar de Maria. A Bíblia diz que João passa a cuidar de Maria. Mas nem porque ele ficou cuidando de Maria, ele deixou de continuar pregando. O próprio apóstolo Paulo pregou em Éfeso. Tá certo? Éfeso, a cidade de Éfeso, ela ficava muito próximo da ilha de Patmos. Isso aí é uma foto, tá vendo lá no fundo, lá, ó, a setinha aí? A ilha de Patmos tá lá no fundo, uma visão a partir de Éfeso. Então dava para ver a ilha à distância. Era bem próximo da ilha de Patmos, tá? E aí a cidade de Éfeso, eu acho que essa é uma foto mais moderna. O templo, né? Isso aí é uma reconstrução, o templo de Diana, Ártemis, só para a gente ter uma ideia de quem que era isso aí. E existe uma promessa ao vencedor. Tá, a Jane tá querendo que eu fale de novo. Normalmente, para cada igreja tem um elogio, uma repreensão e uma promessa. Um elogio, uma repreensão, uma promessa. A gente vai ver isso acontece praticamente em todas as igrejas, tá? Então, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa é uma promessa que Deus nos dá em relação a que essa igreja recebeu essa promessa. Essa promessa, ela é para nós também, tá? Então, se nós vencermos, nós também teremos a oportunidade de comer da árvore da vida. Então, olha, o que tinha de bom em Éfeso? Tinha muito trabalho, eles não suportavam homens maus, eles provavam os que ensinavam a doutrina, então eles iam conferir na Bíblia. Eu, teoricamente, sou o professor aqui hoje à noite, vocês têm obrigação de ser como os habitantes de Éfeso, da igreja de Éfeso. Vai lá na Bíblia e confere. Se por acaso eu estiver falando alguma coisa contrária à Bíblia, quem tem que ser ouvida é a Bíblia, não eu. Então, olha aqui, eles provavam se o ensino estava correto. Está vendo que é uma característica importante? Todos nós precisamos de ter todas as características boas de todas as igrejas, tá? Eles perseveraram nas provas e não desanimaram. É muito comum uma pessoa se aproximar de Deus, enfrentar provas muito adversas e abandonar Cristo. Do tipo assim, nossa, quando eu era um ímpio qualquer, quando eu era um pagão, eu não tinha tanto problema na minha vida. Agora que eu resolvi me tornar um cristão, o bicho pegou para o meu lado. Eu vou largar de mão
de ser cristão, porque aí a minha vida volta a ficar boa. Eles, precisamos dessa característica da igreja de Éfeso, que é perseverar na prova. Odiavam a obra dos nicolaítas. Então, os nicolaítas eram falsos cristãos que perturbavam a igreja, colocavam doutrinas pessoais, pensamentos pessoais. Gente, isso acontece muito hoje em dia. Tem um monte de doutrina pessoal, tem algumas que elas são tão ridículas que a gente dá risada, que vira notícia. Eu não sei se vocês ouviram há uns anos atrás, uma confusão que deu, que foi parar no jornal, porque um pastor de uma denominação aí, não fala qual denominação que é, ele leu na Bíblia que ele tinha que adulterar com uma mulher. E ele, então, pegou a mulher de um outro irmão lá da igreja e saiu com a mulher, para ter relação sexual com ela. Só que a Bíblia diz, o 7º mandamento é, não adulterarás. Então, se ele entendeu isso, tinha alguma coisa errada aí, né, nesse entendimento. Ele tinha que ter estudado melhor a Bíblia. Mas o fato é que a jornalista, na hora que está entrevistando ele, depois vocês entram lá no YouTube e colocam que vocês vão ver isso lá. Virou notícia, virou manchete. A jornalista vira e fala assim, ele lê lá no livro de Oséias. Aí ela virou e falou assim, vem cá, não está escrito aí, pega uma mulher adúltera? O senhor está falando, o senhor leu, pega uma mulher e adultera. Só que é adúltera que está escrito. Aí ele, nossa, não é que é mesmo? E não sei o quê. Ou seja, ele tirou de trás da orelha uma doutrina e quis impor para as pessoas. E o marido da mulher falou, não, se o pastor falou, está na Bíblia, eu sou obrigado a liberar. Quer dizer, é uma coisa fora do comum, né? É de uma ignorância tremenda. E a Bíblia, o povo de Éfeso não aceitava essas confusões. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo em Éfeso, porque de Éfeso a gente consegue extrair vários pensamentos, tá? Para a gente poder ir levando toda a gama de conhecimento, tá certo? Então, as ideias que dominam a igreja, todas as igrejas, nós estamos gastando um pouquinho mais para a gente poder sedimentar isso na igreja de Éfeso, tá? Então, eles eram falsos cristãos que perturbavam as igrejas. E foi um período longo que eles tiveram ação. Foi de Éfeso até Pérgamo. Porém, até hoje em dia existem os nicolaítas. Tá certo? Isso. Tá certo? Então, eles tinham algumas características. E a principal característica que eles tinham era misturar o santo com o profano sem se importar com isso. Tá? Olha só, o próprio Jesus, ele fala assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Então, não existe nenhum lugar na Bíblia que se aceita misturar santo com profano. Não existe isso na Bíblia. Então, o que não vem de Deus, vem do inimigo de Deus. Nós já estudamos sobre isso no grande conflito. Só existe 2 lados. Ou o lado de Deus, ou o lado do diabo. Não existe em cima do muro. Em cima do muro, PSDB é do diabo. Tá? Lembra quando Jesus entra no templo e que ele sai derrubando as bancas, aquela toda, o que ele viu? Que os comerciantes estavam misturando interesses financeiros com a graça de Deus. E aquilo ali Deus não aceitou. Se o próprio Deus, através de Jesus, mostrou que ele não aceita a questão financeira em relação à graça de Deus, quem dirá hoje em dia? E hoje em dia tem gente vendendo salvação, tem gente vendendo graça, tem gente vendendo de tudo um pouco. Existiu um período negro da Idade Média, em que se vendia indulgência. O que o camarada fazia? Ele se tornava uma pessoa ruim, roubava de todo mundo, matava, fazia o diabo para conseguir ficar rico. No dia que ele ficava rico, ele ia lá e pagava a indulgência para receber o perdão de todo o mal que ele fez. Isso é inaceitável. Jesus não aceitou misturar esse tipo de coisa. O santo com o profano, financeiro com graça. A graça é de graça. É dádiva. É doação. Então, não pode haver esse tipo de mistura. Tá certo? A igreja de Éfeso não aceitava esse tipo de mistura. Era uma característica muito boa. Tá? A segunda carta é a carta agora à igreja de Esmirna. Ok?
Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Novamente tem identificação, o próprio Deus, o único que esteve morto voltou a viver, que é o primeiro e o último. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Opa! É uma característica dessa igreja, que é uma igreja pobre, mas possivelmente, não, e aí nós vamos ver que o negócio é assim mesmo, eles são pobres financeiramente, mas são ricos das bênçãos de Deus, ricos das coisas que realmente importam, tá? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Quer dizer, tem pessoas que se dizem cristão e não são, que dizem que faz a coisa certa e não faz, e que, na verdade, está fazendo coisa errada. E o próprio Jesus também advertiu: há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. E aí ele fala: ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja foi uma igreja que foi perseguida, humilhada, e aí vem a promessa: quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aí a gente já estudou lá no estado do homem da morte. A primeira morte é a morte do sono, essa que a gente conhece. A segunda morte é a morte eterna. Não é que você vai ficar eternamente morrendo. Quem morreu, morreu. Mas é uma morte eterna, de consequência eterna. Morreu, acabou, ponto final. Não é que você vai ficar morrendo a vida inteira. Quer dizer, seria até uma contradição, né? Ficar morrendo a vida inteira. O troço não dá nem liga esse tipo de pensamento. Então, a morte eterna, a morte que é uma consequência eterna. Morreu, acabou, ponto final. Hoje, se a gente morrer, a Bíblia diz que nós vamos ser ressurretos, vamos ressuscitar. Mas a Bíblia diz que a morte eterna, quem morrer a morte eterna já era. Um abraço, não tem ressurreição. Tá certo? E aí, ele avisa: olha, você é uma igreja que foi perseguida, vocês vão ser postos à prova, vocês vão ter tribulações e vai ter muita gente que vai morrer, vai dar a vida por amor a Cristo. Os 10 dias, eles, dentro da profecia, na relação dia-ano, que a gente já viu lá no profeta, nas profecias do profeta Daniel, na questão de ano, então seriam 10 anos de uma perseguição muito dura e que justamente aconteceu na igreja de Esmirna, tá? E que teria um período da história simbolizando a igreja de Esmirna que aconteceria a mesma coisa. E a gente sabe que aconteceu, muita gente foi posta na fogueira. E lá em Esmirna, tá aí uma foto da cidade de Esmirna, ela é a terceira maior cidade da Turquia. Esmirna significa aroma agradável, tá? O imperador Domiciano obrigava a adoração aos deuses romanos. Os judeus do lugar odiavam os cristãos. Então não era fácil permanecer fiel a Jesus naqueles dias. Por quê? Porque os judeus não criam que Jesus era o Filho de Deus. E aí, muita gente foi torturada e morta. Um discípulo de João, chamado Policarpo, ele foi condenado à morte e ele foi queimado vivo na presença de muita gente. E Policarpo, enquanto as chamas devoravam ele pregava a respeito de Jesus. Isso aqui é uma pintura foto, mostrando essa questão que acontecia na igreja de Esmirna. E aconteceu de novo num período grande da história. O período negro da Idade Média, muitos cristãos foram queimados em fogueira, foram decapitados, foram jogados às feras no Coliseu Romano. Então, você percebe que você encontrou um período. Lá em Esmirna teve uma perseguição grande, período de 10 dias, 10 anos. Mas, posteriormente na história, teve um período grande em que isso voltou a acontecer e a gente sabe muito bem dessa perseguição toda. E aí, olha só, um detalhe interessante na igreja de Esmirna, ele vira e fala assim: olha, vocês vão ter provação, vocês vão ser mortos. E ele fala: ser fiel até a morte, não é ser fiel até antes da morte. Ser fiel até a morte. Então, Jesus disse que se nós formos fiéis, nós poderemos enfrentar problemas. Tá? E tem muitos cristãos, hoje em dia, nos nossos dias, que vivem como se estivesse na igreja de Esmirna.
porque enfrentam problemas pela sua fé. Tem muita gente pelo mundo que está sofrendo perseguição, que às vezes estão sendo mortos pela fé, tá? E o elogio que a Igreja de Esmirna recebe é que a fé deles permanece inabalável mesmo diante do sofrimento e da morte. Policarpo foi para a fogueira, enquanto queimava, ele pregava a respeito do Evangelho. E muitos outros assim fizeram. A promessa para a igreja: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ou seja, hoje em dia, se alguém ameaçar a sua vida, e vai chegar um momento da história, queridos, o livro do Apocalipse fala isso, vai chegar um momento da história em que nós teremos que tomar uma decisão, sob o risco da própria vida. Tá? Tem uma história verídica, que na Roma Antiga, 40 cristãos, eles foram condenados à morte por congelamento. Estava muito frio, eles então levaram eles para uma praia deserta e tiraram a roupa, completamente a roupa dos 40, e colocaram eles lá para morrer de frio. As roupas deles ficavam no chão da tenda onde estava o comandante. E o comandante da tenda, ele podia ouvir, os 4 ficavam cantando uma riminha: somos 40 soldados, 40 valentes de Cristo, por Cristo nós morremos. E assim eles cantavam, e foi indo a noite inteira, até que num dado momento, aquele que quisesse renunciar a Cristo, era só levantar, pegar a roupa e ir embora. Estava liberado. E num dado momento, um deles não aguentou, levantou, foi lá, vestiu a roupa e foi embora. E os outros 39 ficaram calados, porque agora não eram mais 40 soldados que lutavam por Cristo. E conta a história que o comandante daquela tropa, quando viu que isso aconteceu, ele foi até o local, tirou a roupa, se assentou junto com aqueles homens e eles voltaram a cantar: somos 40 soldados, por Cristo lutamos, morremos por Cristo. E ao amanhecer do dia seguinte, os 40 estavam mortos. Morreram, foram fiéis até a morte. A promessa, para quem é fiel até a morte, é a coroa da vida. Essa é a promessa. E não sofrerá nenhum dano da segunda morte. Não vai sofrer nada, vai receber o galardão. A segunda morte é a morte eterna. É a morte depois que Jesus volta, depois do milênio. Nós vamos ver isso tudo no Apocalipse, tá? Nós vamos estudar, nós vamos ter um estudo grande. A segunda morte é a morte eterna, tá? Depois nós vamos ver isso. A igreja de Pérgamo, e é daí que vem a palavra pergaminho, que vocês já ouviram falar, tá certo? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem que tem a espada afiada de 2 gumes? Se a gente for na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia é comparado à espada afiada de 2 gumes, tá certo? Então, os 2 gumes pode ser considerado o Novo e o Velho Testamento. Esse texto bíblico eu ia separar para vocês, depois eu esqueci. Mas a Jane vai procurar aqui para a gente. Escreve a espada afiada, 2 gumes. Coloca 2 gumes que a gente vai achar o texto bíblico, tá? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, Jesus já vira e fala o seguinte: ó, eu sei que vocês estão aí no centro da casa do diabo, mas vocês conservam o meu nome, tá? Vocês são fiéis. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem que sustenta a doutrina de Balaão? Os nicolaítas. Olha só, Hebreus 4:12, viu, gente? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ok? Então é isso aí, ó. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. E o que o próprio Jesus fala a respeito disso. Então, doutrina de Balaão, os nicolaítas, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Qual que é a cilada? A cilada que a serpente fez, por exemplo.
certamente não morrerás. Quando Deus falou, se você comer, você vai morrer. A serpente vai falar, não, vai morrer nada não. É que Deus sabe que você vai ficar mais esperto. Você percebe os enganos? E aí, tenho contra ti que você sustenta a doutrina de Balaão. Você dá guarita aos nicolaítas. Tá certo? E para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quer dizer, tudo o que não deveria fazer, vocês estão fazendo. Coisas sacrificadas a ídolos. Lembra de Daniel? Daniel no capítulo 1, que ele não aceitou comer das iguarias do rei. Por que ele não aceitou? Porque aquelas iguarias eram comidas sacrificadas a ídolos. Única comida que Daniel poderia comer era a comida do Senhor Jesus Cristo. Não poderia comer comida sacrificada a ídolos. E os nicolaítas comiam comidas sacrificadas a ídolos, praticando a prostituição. Prostituição, o que é? É quando você tem. O que é uma prostituição? É quando você tem mais de um ou vários parceiros sexuais, tá certo? E como que é a prostituição espiritual? Quando você sai acreditando em várias doutrinas de pessoas distintas, em vez de acreditar em uma única doutrina. Quem tem um único marido, uma única esposa, não é prostituto nem prostituta. Quem tem mais de um parceiro, sim, mas quem não tem, não. E aí, quem tem apenas a Bíblia como sua norma e apenas Cristo como seu esposo, esse não se prostitui. Quem se prostitui? Aqueles que ouvem coisas de fora e acabam absorvendo aquilo. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, tá? Essa confusão religiosa. E aí ele fala, portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual que é a espada da boca de ti? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai nos absolver ou nos condenar. Não é o que o padre fulano ou o pastor ciclano ou que o Eli falou. É o que a palavra de Deus. E aí ele faz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, o vencedor pode comer do maná escondido e vai ganhar um novo nome. Tá certo? Pérgamo, ele era tipo um concorrente de Éfeso na questão da idolatria. Seria mais ou menos o seguinte, se a gente for tentar fazer uma analogia em relação à idolatria, a gente diria que é o seguinte, seria mais ou menos a disputa entre Salvador e Rio de Janeiro pelo carnaval. Tá? Então, ali é a disputa do ruim com o horrível. É mais ou menos a disputa de Pérgamo com Éfeso. Isso a igreja de Éfeso. Nós estamos falando, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. A igreja de Éfeso era a igreja boa. Mas a igreja de Pérgamo também tinha vantagem. Qual que era a vantagem da igreja de Éfeso? Olha aqui, conserva o nome de Deus. É fiel, é uma testemunha fiel. Minha testemunha, meu fiel. Tá certo? Então era uma igreja boa. Tinha um problema a igreja? Tinha, o que eu tenho contra vocês aqui. Vocês tomam cuidado com essas coisas aqui. Tá certo? Mas a cidade de Éfeso e de Pérgamo eram muito parecidos. Eles cultuavam a Zeus e o deus da medicina, Asclépio. Tá? E muita gente ia lá para ser curada. Tá aí uma pintura, foto do templo. E aí a questão da medicina, ela tem, assim, o símbolo da medicina, ela tem a sua origem, uma das suas origens lá. Vocês podem ver aí a estátua, né? E tem uma cobra enrolada no cajado aí, e que o símbolo da medicina hoje, que é esse símbolo aí à extrema direita, é justamente aí a questão por ser uma cidade muito forte na questão medicinal, tá? Então, na igreja tinha algumas pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikal, que significa conquistar, e lau, que significa o leigo. Então, você conquista o leigo, essa conquistar, você vale tudo para conquistar, e você faz isso através do engano, como o diabo conquistou Eva através do engano, tá certo? Logo depois disso, nós chegamos na igreja
na igreja a quarta carta, que vai para a igreja de Tiatira, tá? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Novamente, Deus está se identificando, tá certo? Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, ao longo do tempo, você foi ficando melhor. Porque eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, as tuas obras, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, além do primeiro amor ter sido legal, eles amadureceram na fé. Então, a igreja de Tiatira tem uma maturidade espiritual. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel foi a rainha mais ímpia de Israel, mulher de Acabe. Lembra de Elias no Monte Carmelo, que fez descer fogo do céu? Jezabel, ela mandou matar todos os profetas de Deus, perseguiu o povo de Deus, isso sendo uma rainha do povo de Deus. E ela instituiu, e ela era uma mulher que ela conquistou Acabe pelo engano, pela sedução, ela seduzia Acabe. Tanto é que aí vai uma curiosidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para aqueles que não conhecem, condena o uso excessivo de pintura. Por quê? Porque a pintura era uma das armas que Jezabel utilizava para seduzir Acabe, para fazer com Acabe o que quisesse. Então, a igreja é contra esse tipo de sedução, que é exatamente o que o diabo faz. E é exatamente o que Deus tinha contra a igreja de Tiatira. Vocês ficam seduzidos, tá? Vocês aceitam essa sedução. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Quer dizer, quer continuar seguindo outros deuses, sendo ludibriado, aceitando o engano, a sedução, e você está sendo seduzido por outros deuses para poder segui-los. Isso é prostituição. Porque Jesus é o esposo da igreja, a esposa, segundo o Apocalipse, é a igreja, nós. O esposo é Cristo. Se eu tenho um outro marido, no caso do ponto de vista simbólico, que não seja Cristo, eu sou um prostituto espiritual. E esse era o problema de Tiatira. Tá? Eu dei tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não querem sair da prostituição, vocês não querem largar os seus amantes espirituais e ficar só comigo. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, quer dizer, quem ficar com Jezabel, que é a grande prostituta, que seduz todo mundo, vai se dar mal. Olha o que Jesus fala, olha, matarei seus filhos e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que você pratica de errado, isso aí acontecia com a igreja de Tiatira, e isso faz parte da nossa história, da história da raça humana. O que pratica o errado recebe consequências disso. Tá certo? Então, cada um recebe segundo a sua obra. Se foram obras boas, vão receber coisas boas. Se foram obras más, recebem coisas más. Isso serve para salvação? Não. A salvação é pela graça, tá? Salvação, graça de Cristo. Mas e o galardão? Pelas obras, pelo que a gente faz. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quer dizer, tem um grupo de pessoas que ficou longe disso aí. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ou seja, tem um grupo de pessoas que permanece fiel. Esse grupo de pessoas vai sofrer os problemas que os adúlteros espirituais vão sofrer? Não, de maneira nenhuma. Jesus falou, olha, eu não vou deixar o justo sofrer pelos pecadores. É isso que ele está dizendo. Tá certo? O injusto vai sofrer pela injustiça dele.
Um justo não vai sofrer por causa de um injusto. Ao vencedor, mas lembre-se que o justo sofre também, tá? Lembra lá atrás? Ser fiel até a morte, porque você vai morrer. Muitos serão entregues. O próprio Jesus fala isso quando ele fala lá do discurso dele, no discurso, no sermão profético que ele faz, em Mateus 24 e em Lucas 21, está relatado esse sermão profético. E lá diz, alguns de vocês vão ser lançados na prisão, vocês vão morrer, vocês vão ser perseguidos por amor a mim. Então, isso aí acontece. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, olha, tá vendo obra novamente? E aí quem pratica as obras de Cristo? Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. São pessoas que vão exercer autoridade para julgar. Aqueles que forem salvos, que estiverem no céu, receberão de Deus a autoridade para julgar. Tá? E aí nós vamos ver ao longo do Apocalipse que vão ter tronos, vão ter anciãos, vai ter julgamento, etc, etc, etc. Isso aqui é uma promessa para aquele que vencer, ele vai ter a oportunidade de participar disso aí como juiz. Tá? Só uma pergunta. Então, quando nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando de todo tipo. Nós estamos vendo o momento de Laodiceia. Isso. Mas nós vivemos hoje de todas as igrejas. Com certeza. Principalmente, nós precisamos de viver as coisas boas de cada igreja. As características boas de cada igreja nós podemos ter, tá? E eu posso não ter as características ruins de nenhuma das igrejas. Mas o que acontece? Por que eu falei o que eu falei aqui lá no início? Não se esqueça que nós estamos falando de uma característica global. Por exemplo, característica da mulher brasileira. A mulher brasileira, normalmente, característica, ela tem cintura fina, quadril largo, bunda grande. É uma característica da mulher brasileira. Característica da mulher americana, peituda, desbundada. É uma característica. Significa que todas as mulheres brasileiras têm cintura fina e bundão? Não. Significa que todas as mulheres americanas não têm bunda e têm peitão? Não. Mas, se você perguntar em qualquer lugar a característica física da mulher americana, eles vão dar essas. Se você perguntar a característica física da mulher brasileira, eles vão dar essa. Então, assim, a característica marcante do povo, mas nem todo o povo tem essas características, certo? Então, de todas as igrejas, essas características eram o que tinha na maioria, tá certo? Mas que tinha gente que tinha outras características. E para nós, é importante que nós tenhamos as características boas de todas as igrejas, e não as ruins. E não tenhamos a característica ruim da igreja que nós representamos no momento que nós vivemos, que é a igreja de Laodiceia. Semana que vem eu vou mostrar para vocês os prazos disso aí e mais ou menos uma ideia da história como aconteceu, tá certo? Tiatira era uma cidade de muito comércio. Era difícil para os crentes prosperarem sem adorar ao Deus dos sindicatos. Hoje em dia, tem uma característica da igreja de Tiatira que acontece para aqueles que, por exemplo, querem guardar o sábado, como a Bíblia diz. Essas pessoas têm grande dificuldade de prosperar. Muitas delas, às vezes, passam dificuldades. Havia na igreja o engano da mulher profetisa, chamada Jezabel, ensinando que a imortalidade não era coisa grave, que a imoralidade não era uma coisa grave, assim como Jezabel, lá de Acabe, através do engano, através da sedução, através da imoralidade, tinha Jezabel lá nessa igreja, e teve um período da história que se teve uma Jezabel, as mesmas características, dizendo, não, o negócio não é bem assim, não, o dia de guarda não é bem esse, não, Jesus não é só ele que intercede, outros podem interceder também. Você percebe? Características que se repetem ao longo da história. Nós não devemos ter participação na idolatria e na imoralidade sexual, mesmo que a nossa cultura aprove essas coisas. Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista espiritual. Tá? A imoralidade, a idolatria é uma afronta a Deus e sempre prejudica a pessoa, a família, a sociedade e a igreja. Então, nós precisamos ficar longe disso. Existem igrejas hoje em dia, seitas, grupos religiosos que incentivam a prática da imoralidade. Então, a sua mulher não é só sua, o seu marido não é só seu, e assim por diante vai. A Bíblia condena.
O 7º mandamento da lei de Deus diz: não adulterarás. É o mandamento da lei de Deus. Tá? As profundezas de Satanás eram os falsos ensinos daqueles que garantiam uma vida espiritual mais profunda. Seria mais ou menos como eu vocês vêm até aqui nessa live para poder ouvir o que eu estou falando, mas na verdade eu sou um agente do diabo para levar vocês para o inferno. Tinha muito disso naquela época. Tá certo? E aí, olha só, o ensino, se você ouve o que eu estou falando e se você não vai conferir, o meu ensino pode complicar a sua existência eterna, sua existência espiritual. Nenhum ensino pode nos afastar da palavra. Nem nada que eu falar para vocês pode nos afastar da Bíblia, da comunhão na congregação ou da simplicidade da fé em Jesus Cristo. Tá? Uma fé como de criança. Uma fé pura. A criança, você coloca uma criança no alto e o pai chega para ela e fala assim: pula, filho. Ela pula. Ele pula. A criança não pensa 2 vezes. É óbvio que se o pai não é confiável, a criança vai desconfiar. Mas uma criança que ainda não foi contaminada pela desconfiança, que confia no pai, essa criança pula sem pensar 2 vezes. Conta-se uma história, e eu vou terminar com essa história. Semana que vem a gente continua na 5ª carta, porque é muito longo. Conta uma história, Lembra que eu falei que eu tenho mais interesse em que vocês entendam tudo do que a gente passe tudo. Não adianta a gente pegar Apocalipse 1 até Apocalipse 22 e chegar no final do Apocalipse, você entendeu? Não entendi nada. Então, tem aí algumas características das igrejas, depois você vai, confere de novo. Essas características podem ser encontradas em nós em qualquer momento. Queira Deus que encontre em nós sermos fiéis até a morte, que encontre em nós que nós não aceitamos doutrina dos nicolaítas nem de Balaão, que nós não aceitamos falsidade, que nós mesmo envoltos nesse mundo onde Satanás é o príncipe desse mundo, ainda assim nós mantemos o nome de Cristo intacto. Seja essas as nossas características, como é das igrejas que nós vimos até agora. Mas conta-se uma história verídica, que houve um grande incêndio num local, como se fosse uma creche, e quando o pai de um dos meninos que lá estavam correu para lá, ele ficou sabendo que o filho e um amigo do filho estavam presos no 2º andar, parece, no 3º andar, daquele edifício que estava em chamas, a fumaça já tomava todas as coisas, e o pai chegou lá e gritou para o filho: filho, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Falei assim: você está aqui perto dessa janela? Tá. E ele se posicionou perto da janela e falou assim: pode pular que eu te seguro. Pode pular que eu te seguro. E a confiança que o menino tinha no pai, mesmo sem ver nada, ele pulou. Ele pulou e o pai o pegou e ele ficou são e salvo. Só que o amigo do filho do homem não o conhecia, não confiava nele. E ele gritava, e o menino gritou: olha, eu estou aqui, eu estou vivo, o meu pai vai te pegar, pula! E ele não pulou, pelo menos é o que a história reza. E esse menino morreu queimado. Por isso, queridos, é importante a gente conhecer o pai. Porque eu posso virar para você e falar assim: pula. Se eu não estiver falando o que é certo, não pula não. Mas você só vai saber se o que eu estou falando é certo ou errado se você for conferir na Bíblia. Os nossos estudos são 1 vez por semana. Você tem 7 dias para pegar um pouquinho de cada vez, uma porção pequena da Bíblia, em oração, pedindo para Deus para te orientar, para que você possa conferir se o que eu estou falando está certo ou está errado. Porque não haverá desculpa no final dos tempos. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos as características positivas dessas igrejas e que nós não tenhamos as características negativas, porque a promessa, depois eu vou mostrar para vocês um slide, todas as promessas que o vencedor vai ter. Ele vai ter um novo nome, vai ter veste branca, vai comer do fruto da árvore da vida, vai se assentar no trono com Deus, ele vai ter vida eterna, e etc, 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 etc. Já vimos algumas promessas hoje, já vimos 4 coisas que nós vamos ter. Então, se você, por exemplo, se você não souber o que você vai ter no céu, eu não faço a menor ideia como vai ser o céu,
4 coisas você já sabe que você vai ter no céu. Foram as 4 que nós estudamos hoje. Que Deus nos abençoe. Para quem está chegando hoje, aqueles que estão estando conosco a primeira vez, existe um acordo de cavalheiros, que o nosso estudo dura 1 hora, cravado. Nós vamos orar, vamos finalizar, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, nós podemos fazê-lo, mas se as outras pessoas tiverem compromisso, podem sair, ok? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, obrigado porque as características que essas igrejas dessas cidades tinham, elas nos ensinam, porque hoje em dia nós podemos ser um combo de todas as características boas para que nós sejamos cristãos que amam ao Senhor, que fazem a tua vontade, que defendem o seu nome através da nossa existência. E assim, querido Deus, com certeza absoluta, quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos conceder todas as coisas que o Senhor prometeu que o Senhor daria aos vencedores. Queremos ser vencedores, fica conosco, ajude-nos a estudar a tua palavra e ao recapitularmos tudo que estudamos, nós pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Amém.